Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os gráficos hoje. Olha só, é uma questão simples, né? É só uma interpretação dos gráficos. É uma questão que a gente não pode errar na prova, né? Então, essa é uma das, normalmente, né, em 99% das vezes, tendo gráfico é uma questão fácil. Mesmo que assuste, né, uma primeira visualização ali, olhar um gráfico cheio de barras, linhas, né, independente do tipo de gráfico que ele seja, pode assustar, mas é uma questão que provavelmente vai ser fácil. Então, temos que estar bem por dentro desses assuntos e não errar essa questão, né? Olha só, então, para que serve o gráfico, né? O nosso gráfico ele vai servir para nos demonstrar de uma forma visível, através de barrinhas, de linhas, de uma pizza, né, o gráfico de pizzas, de uma forma visual, ele vai representar informações numéricas. A ideia do gráfico é facilitar a visualização de uma determinada numeração, de uma informação, de um valor, né, uma sequência, um acontecimento, por exemplo, nessas épocas o que a gente encontra bastante são gráficos falando de eleições, né? O candidato A subiu tantos pontos, depois mais uma semana ele caiu, subiu, né? Então a gente vai seguindo a evolução dele, assim como gráficos de vendas, gráficos de quantidades produzidas de uma peça, de uma máquina. Então, a ideia do gráfico é facilitar a visualização das informações. Claro que nós estamos vindo aqui pelo lado contrário, né? Está sendo apresentado um gráfico para nós e nós vamos ter que interpretar ele. Então, claro que a gente não pegou o caminho de criação do gráfico, não fomos nós que fizemos ele, mas alguém que fez com a intenção de facilitar a leitura dos dados. Então, por exemplo, vamos ver aqui, nós temos uma questão que é a questão 43 do Enseja. Deixa eu pegar uma colinha aqui, do Enseja 2020. Tá? Então, são questões reais das provas anteriores, para a gente já ir treinando, já ir conhecendo as coisas, né? O que realmente acontece. Não adianta a gente pegar um gráfico lá que não vai aparecer nas questões de vocês, uma coisa muito estranha, muito. Então, o que ele diz? Cada um dos 4 vendedores, então olha só, nós já sabemos que é um gráfico que vai demonstrar vendas, que tem algum comparativo aqui de 4 vendedores, né, que trabalham em uma revendedora de carros. Tudo bem, aqui é só a historinha do problema, para a gente ir entendendo o que o gráfico vai nos trazer. Então, uma revendedora de carros usados conseguiu, em um determinado dia, comprar um carro e logo em seguida revendê-lo. Tá bom, comprou e vendeu, né? Deve ter ganhado algum lucro aí. O gráfico mostra os valores de compra e o valor de venda, negociados pelos 4 vendedores. Olha aqui. Então a informação do valor de compra do carro são as barrinhas cinza mais claro. Ou melhor, o valor de venda do carro ali que ele foi negociado é a barrinha mais escura, né? Então já tem aqui as duas informações do gráfico. E aqui são os vendedores. Vendedor 1, 2. Como é que eu sei disso? É o visível aqui, né? A informação do gráfico. Vendedor 1, 2, 3 e 4. As barrinhas aqui indicadas pelas cores, né? Então, está tudo apresentado no gráfico. Outra informação importante, outro detalhe. Tudo que vocês precisam para resolver o problema vai estar aqui no gráfico. Tá? Talvez não de uma forma assim tão visível, tão pronta, mas a gente consegue calcular olhando para o gráfico. Se ele pedir aqui uma diferença, alguma informação, a gente vai ter condições de fazer o cálculo caso necessário. Ou se não, é simplesmente olhando para o gráfico e saber aqui a informação que ele nos pede. Então eu tenho lá embaixo os vendedores, né? Vendedor 1. Então essas duas informações aqui, ó, essas duas barrinhas aqui, são referentes ao vendedor 1, né? O preço de
compra do carro e o preço de venda. A mesma coisa aqui para o vendedor 2. Vendedor 2. O preço de compra que ele ofereceu e o preço de venda. A barrinha escura é a venda, está aqui. O vendedor 3, o preço de compra e o preço de venda. E o vendedor 4, preço de compra e venda, né? As informações. Ah, mas e que valor que o vendedor 1 comprou o carro? Ah, agora a gente segue aqui, ó. Aqui na esquerda tem os valores. Então eu sei que ele comprou aqui por 7.000, né? São as informações visíveis aqui, ó. O vendedor 1. E vendeu por, segue aqui a linha aqui, por 11.000. Vou anotar aqui em cima, né? Então ele comprou por 7 e vendeu por 11. O vendedor 2, vamos ver aqui, ó, comprou por, segue a linha pontilhada, né? Vai lá na esquerda bater lá no valor. Opa, comprou por 10.000. E vendeu por quanto? Olha lá, ó, vendeu por 17.000, né? Tá aqui seguindo a linha dele. 17.000. O vendedor 3, vamos ver aqui quanto é que ele comprou o carro por, segue a linha, 9.000. Aqui passa por cima das outras, né? Mas dá para identificar ela. Então ele comprou por 9 e vendeu por 12, seguindo a linha dele ali, né? Aí. E o vendedor 4, uma cor aqui. O vendedor 4 comprou por 12 e vendeu por, lá em cima, ó, a linha segue pontilhado, vendeu por 18. Claro que vocês não vão ficar anotando tudo isso em cada gráfico que vocês vão olhar. Isso é o que já tem ali no gráfico, já está pronto. Eu só fiquei anotando os números em cima de cada barrinha para identificar melhor ainda, mas é o que o gráfico já nos mostra, né? Pergunta: qual dos vendedores obteve o maior lucro entre a compra e a venda do carro negociado por ele? Então, essa aqui é a pergunta. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o vendedor A. Vendeu, agora que eu já circulei aqui, já anotei, né? Identifiquei os valores deles. Claro que vai ficar até mais fácil, né? Ele vendeu por 11 e comprou por 7. Então, esse é o vendedor 1. Qual é a diferença aqui de 7.000 para 11? Vamos diminuir aqui. Vocês viram que o cálculo aqui é só uma operação de subtração, ali um menos, né? Uma continha bem simples para identificar qual foi a diferença aqui, o lucro, né, que ele teve. Comprou por 7, está vendendo por 11. Então ele teve um lucro aqui de 0 menos 0, 0 menos 0. 11 menos 7, 1 não dá, né? 1 menos 7, então pega ali o 11. 11 menos 7, 4, né? Então ele obteve um lucro aqui de 4.000 aqui. 1, 2, 3, 4.000 essa diferença aqui que é o lucro que ele teve. Vamos lá para o vendedor 2. Então ele vendeu por 17.000 e comprou por 10, né? 10.000. Aqui tá fácil, né? 17 menos 10, 0, 0, 0. 7 menos 0 é 7. 1 menos 1, 0. Lucrou 7.000. Por enquanto, o vendedor 2 teve mais lucro, certo? Vendedor 3 vendeu por 12 e comprou por 9. 0, 0, 0. 12 menos 9, 3.000, né? Então, esse foi o lucro do vendedor 3. E o vendedor 4, 18.000, ou melhor, vendeu por 18 e comprou por 12. Diferença, 0, 0, 0. 8 menos 2, 6. 1 menos 1, 0. Então, lucrou 6.000. Então, a pergunta: qual dos vendedores obteve o maior lucro entre a compra e a venda, né? Já está dizendo aqui, entre a compra e a venda. Então, qual foi esse vendedor? O vendedor 2 aqui, né? Teve 7.000. Os outros tiveram 6, 4 e 3. Então, a maior diferença aqui, que teve mais lucro, é
a diferença aqui entre as duas barrinhas, que foi de 7.000. O vendedor 2, letra B de bola da nossa questão aqui, o vendedor 2. Certo, pessoal? Então, olha só. Claro que o gráfico foi demonstrado e a pergunta vai ser em cima dos dados que aparecem nele, alguma informação, alguma diferença, algum detalhe que talvez seja necessário algum cálculo. Mas nunca vai ser um cálculo muito difícil, até porque as perguntas vão trabalhar nesse sentido, assim, uma diferença, né, algum valor. Por exemplo, vamos imaginar aqui neste mesmo problema. Se a pergunta fosse a mais simples possível, qual foi o maior valor de venda do automóvel? Né? Então, não é a diferença entre o lucro, entre o preço de compra e venda. Só simples assim. Qual foi o vendedor que ofereceu o maior preço de venda? Né? O vendedor 4 aqui, que ofereceu lá por 18.000. Então, aqui teria uma informação pronta já, não tem nenhum cálculo, nada para fazer. Né? Já seria só olhar o gráfico e já tem a informação ali pronta. Tá? Mas nesses casos a gente precisa, às vezes, como foi esse problema, fazer ali alguma continha para conseguir identificar a pergunta, né? Para poder dar a resposta do problema. Então, só olhando para o gráfico eu vou ter todas as informações, inclusive a diferença, só não estava prontinha no gráfico, mas era só fazer ali a continha, né? Vamos para um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo de um gráfico, que é a questão 32 do Enseja 2017, esse. Então vamos ver o que diz aqui. Um outro exemplo agora. Um outro modelo. Ah, mas professor, tem gráficos que são mais complicados. Tem, claro, existem gráficos muito mais complicados que mostram mais informações juntas no mesmo gráfico, no mesmo desenho, aí acabam complicando ali, ficando bem difíceis. Mas não vão aparecer muito complicados os gráficos nas provas. Tá? Eles não vão complicar tanto assim. Não aqui no Enseja, tá? Talvez em alguma outra situação. Então vamos ver. O gráfico exibe as notas de 4 alunos. Então, olha ali, ó, vamos aos detalhes. Então, nós vamos ter que encontrar no gráfico notas de 4 alunos durante 4 bimestres consecutivos de um ano letivo. Então, aqui estamos falando de uma escola, né? 4 alunos, 4 bimestres. Vamos ver lá. Na direita, nós temos um aluno X, que é o mais escuro. Então, as barrinhas mais escuras representam o aluno X. O aluno Y, o aluno Z e o aluno W clareando as barrinhas, né? Então, a segunda mais escura, a mais puxando para o clarinho, e a mais clara é o aluno W. No gráfico, assim, preto e branco, só com os tons de cinza ali, fica um pouquinho ruim, né, de identificar, mas dá para a gente ver a diferença, né? Então aqui, ó, deixa eu botar aqui embaixo, que é o aluno X, né, sempre nas barrinhas mais escuras. E aqui embaixo indicam os bimestres, ó, bimestre 1, segundo bimestre, terceiro e o quarto bimestre, né? Vamos ver aqui, o aluno Y é esse segundo aqui, né? O Y aqui, Y. Até a minha canetinha ali ficou meio ruim, né? Deixa eu fazer diferente aqui. Agora sim, o aluno Y. Vamos pegar aqui o aluno Z. O aluno Z. O aluno Z. Z. A barrinha dele aqui, né? Do aluno, Z. E o aluno W. Então, a barrinha mais clarinha aqui, né? O aluno W. Professor, posso riscar assim na prova para não me atrapalhar, não me perder? Claro, na folha de provas lá, no caderno das questões, pode riscar, pode pintar, pode sublinhar, tudo que precisar. Só no caderno, ou melhor, no cartão de respostas que tem que ser tudo bonitinho, né? Não pode nem borrar lá, tem que cuidar bastante. Tá? Então aqui tem os 4 alunos em cada bimestre e seguindo as notas dele. Pergunta: qual dos alunos teve sua nota sempre crescente?
Então, qual foi a nota que sempre cresceu de um bimestre para o seguinte, do primeiro ao quarto? Então, vamos ver aqui, ó. O aluno X, é a barrinha mais escura. Primeiro bimestre para o segundo, o que aconteceu? De 8 ele caiu para 7. Então, já não é crescente. Então, já está fora aqui o aluno X. A nota do aluno X de 8 aqui, né? No segundo bimestre caiu para 7. A pergunta é crescente. Está fora. O aluno Y, o amarelinho aqui que eu anotei, né? Vamos ver. Do primeiro bimestre ele tirou 7. Para o segundo bimestre ele se mantém aqui no 7. Está na linha aqui, né? Continua no 7. Para o terceiro bimestre, continuou no 7. O aluno Y. E no quarto bimestre, continuou no 7 também. Então, qual foi o aluno sempre crescente? Não, né? O Y não cresceu. Ele se manteve. Então, está fora também. O aluno... Próximo, o aluno Z. Né? O aluno Z, vamos ver. Primeiro bimestre, ele tirou 6. Segundo bimestre, 8. Opa, está crescente. Mas teve suas notas sempre crescente. Então, continua. No terceiro bimestre, e no terceiro ele caiu para 5. Então, caiu. Do primeiro para o segundo ele subiu. Estaria crescente, tudo certo. Mas do segundo para o terceiro, não. Então, está fora também. Já não serve aqui o Z. Bom, por lógica, né, é o aluno W. Foi o único que restou, mas vamos conferir, né? Vamos ver se dá certo. O aluno W no primeiro bimestre tirou 5. Aqui ele, diferente do laranjinho. No segundo bimestre ele tirou 6. No terceiro ele tirou 7. Aqui ele. E no quarto ele tirou 8. Olha ali, ó. 5, 6, 7 e 8. Então, é o que sempre cresceu aqui, né? Sempre foi aumentando as notas. Resposta, letra D de dado, o aluno W. Então, é isso que a gente precisa fazer nos gráficos, com calma, tranquilidade, ler o gráfico, ler o enunciado da questão. Vocês já vão identificando aqui o que ele vai tratar, se é aluno, se é produto, se é ano, se é candidato, se é peças. Vão coletando as informações e interpretando elas, né? Então, o gráfico exibe notas de 4 alunos, 4 bimestres, né? Vamos identificar tudo aqui pelo gráfico. Os alunos, ele identifica qual é a barrinha de cada aluno. Aqui embaixo tem os bimestres. E aqui na direita, ou melhor, na esquerda aqui, na esquerda, na outra direita, aqui do lado esquerdo do gráfico, as notas. 10, 9, 8, 7. Né? Então, para mim me guiar aqui e saber qual foi a nota de cada barrinha aqui. Então, todas as informações no gráfico. Aqui não foi necessário nenhum cálculo, apenas visualização, né? E identificar os dados. Certo, pessoal? Então, dessa forma, nós vamos interpretar os gráficos, analisar eles, tirar as conclusões, saber se precisava calcular alguma diferença de um aluno para o outro, de um bimestre para o outro, né? Claro que a pergunta poderia ser diferente, poderia ser assim, qual foi o bimestre que o aluno W teve o maior crescimento nas notas, que o aluno Y teve a maior queda? Aí sim eu precisaria pegar a barrinha dele aqui, de um bimestre para o outro, e calcular essa diferença aqui, para ver quanto que ele diminuiu. Mas tudo está no gráfico. Tudo é apresentado ali no gráfico. É só uma questão de analisar, tentar entender, e interpretar ali e passar a informação certa. Tá bom, pessoal? Eu vou colocar uma segunda parte sobre os gráficos mais tarde, num outro vídeo, com gráficos sim um pouco mais trabalhosos ali, mais complicados talvez, para a gente também conseguir identificar eles, certo? Então, até o próximo vídeo.